convidar a igreja que abram suas Bíblias no Salmo de número 4. Salmos de número 4. Abra sua Bíblia no Salmo de número 4. Embora o texto seja projetado, é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta. A partir da Bíblia aberta, você poderá compreender melhor o texto, conferir se ele está sendo exposto corretamente e ainda terá melhor capacidade de memorização. Por isso, sempre recomendo, mantenha a sua Bíblia aberta enquanto a exposição é realizada. O texto diz assim: Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, Davi estava em guerra. Nós não sabemos ao certo quando este salmo foi composto, quando ele foi escrito por Davi. Mas nós compreendemos que o ambiente é bélico, o ambiente é um ambiente de guerra. E no ambiente de guerra, quem é o seu maior adversário? Em um momento em que você está travando uma guerra, quem é o seu maior inimigo? Nesse caso, meus irmãos, o texto nos conta que o maior adversário de Davi era ele mesmo. O maior inimigo de Davi aqui era ele mesmo. Entre os seus adversários que poderiam atacá-lo, que poderiam tirar-lhe a vida, que poderiam traí-lo, este salmo revela que o maior adversário dele, nesta guerra, diante das adversidades, era ele mesmo. Assim, meus irmãos, Davi se propõe neste salmo a enfrentar o seu maior adversário. Davi, à luz do Salmo de número 4, enfrenta com vigor, com força, o seu maior adversário, que é o próprio Davi. E assim é necessário que você faça de igual modo. Nesta noite, eu gostaria de te ensinar a travar uma guerra contra você mesmo. E pasme, é mediante esta guerra contra você mesmo que você pode encontrar a paz que vem de Deus. Você não encontrará esta paz de nenhum outro modo, a não ser que venha de uma guerra contra si mesmo, contra você mesmo. Não estou falando de você lutar contra os outros, estou falando de você lutar contra você mesmo. A verdadeira paz vem somente de Deus e não das circunstâncias. A verdadeira paz não vem de fora, das circunstâncias, daquelas que podem mudar. Ela vem de fora, mas do próprio Deus. Deus é capaz de trazer paz ao seu coração. Desse modo, eu gostaria de olharmos juntamente com os irmãos respostas para conseguir esta paz. Respostas para lutar contra a ansiedade, respostas para batalhar dentro de você.
Diz-nos o texto a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, que existe uma guerra espiritual, na qual nós usamos uma armadura. Eis aqui, à luz do Salmo 4, armas para você lutar. Esta guerra, esta batalha espiritual não acontece entre anjos e demônios de forma externa. A Bíblia não descreve isso com detalhes. O que a Bíblia descreve com detalhes é uma guerra que acontece dentro de você. E eu quero te dar ferramentas, quero te dar armas para lutar. Por isso, à luz deste texto, eu gostaria de te fornecer respostas contra a ansiedade, respostas contra seus maus pensamentos, respostas contra a depressão. É curioso como a depressão e a ansiedade são irmãs gêmeas, são irmãs que têm trazido destruição sobre tantos e tantos, têm destruído de forma terrível, e a Bíblia nos oferece respostas. Respostas contra a ansiedade, respostas contra a depressão. Este salmo fornece para você. E eu gostaria de olhar juntamente com você. Observe primeiro que a primeira resposta que você tem que dar para a ansiedade, a primeira resposta que você tem que dar contra a depressão é a misericórdia divina. Acompanhe a leitura do texto. Ele diz lá no versículo 1: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que você lembrasse é que você é um pecador. Você merece a condenação por causa dos seus pecados. Você está perdido, você está escravizado pelos seus pecados e não tem como escapar desta condenação. Desse modo, você está separado de Deus. E separado de Deus, eu pergunto, tem como Deus responder ao seu clamor? A Bíblia diz que Deus não está surdo para nos ouvir. A sua mão não está encolhida para nos abençoar. Mas são os seus pecados que fazem separação entre você e Deus, de modo que Deus não ouve a sua prece. Percebe? Então Davi diz aqui, responde-me quando clamo. Não dá. Por que Deus responderia a você? Por que Deus ouviria a sua oração? O que Deus tem que responder a você é com o inferno eterno, por causa dos seus muitos pecados. Mas Davi, quando vai falar, ele diz, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Será que está aqui o segredo? Será que o segredo é apelar para a misericórdia? Eu pergunto de novo, por que Deus teria misericórdia de você? Pedir por misericórdia não é uma garantia de ganhá-la. Porque misericórdia não é meritória, não se merece misericórdia. Não é a ideia de você falar assim, meu Deus, tem misericórdia de mim, que Ele vai te dar. Pode ser que Ele te dê justiça. Inclusive, olha o que Davi diz aqui. Ele diz Deus de justiça. Será que Deus deve ser justo com você? Já pensou nisso? Segundo a justiça, o salário do pecado é a morte. A recompensa justa pelos seus pecados é a morte eterna. Será que tem alguma saída aqui neste texto, meus irmãos? O que será que eu posso fazer para que Deus possa me ouvir? Eu estou clamando, eu estou precisando. Eu não tenho nada que eu possa fazer. E se meu objetivo aqui é acabar com a ansiedade, parece que eu estou complicando ela. Parece que ela está aumentando. Está ficando mais difícil. Mas observe novamente o versículo 1. Ele diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Esta expressão é única na Bíblia. Então Davi não usou esta frase, é claro, nenhuma parte da Bíblia é escrita de qualquer modo, mas entenda, Davi não escreveu de forma aleatória.
quando ele escreve aqui, ó Deus da minha justiça, ele está justamente chamando um Deus que vai defendê-lo. Calma aí. Como é que Deus defenderia Davi, se Davi era pecador, se Davi estava condenado ao inferno por seus muitos pecados? Como é que Deus defenderia você? Como é que Deus responderia a sua oração? A ansiedade, ela começa justamente aqui, no seu relacionamento com Deus. É numa guerra que começa no seu relacionamento com Deus. Você está em guerra com Deus? A sua maior guerra é contra Deus? Somos inimigos de Deus. Afinal, Ele está com o inferno pronto para despejar sobre os pecadores. E Ele não faz isso como um ser mau, Ele faz isso como um ser justo. Ele é justíssimo. E Ele disse, não peque, pecamos, agora merecemos a condenação. E como é que Davi tem a petulância de dizer, ó Deus da minha justiça? Eu queria lembrar que já foi dito em sermões anteriores, que livros de Salmos são poesias, são orações. E nas poesias, elas não têm uma mensagem completa. É necessário que usemos o contexto, tanto dos Salmos ao redor, como também toda a Escritura. É assim que nós interpretamos o livro dos Salmos. Então nós sabemos, à luz do que veremos logo em seguida nos Salmos, mas também nos Salmos anteriores, e também ao longo de toda a Bíblia, de que existe um mediador aqui. Existe um advogado. Lembra que a ideia é Deus da minha justiça e alguém que vai me defender? Aí existe um advogado. Davi está clamando por um advogado. É um mediador entre Deus e Davi. Esse mediador, Jesus Cristo nosso Senhor, garantiu o perdão dos pecados de Davi. E por isso, Davi sabe que Deus está do seu lado. Davi tem paz com Deus, porque o advogado resolveu o problema. O mediador resolveu. Esse mediador é Jesus Cristo, o Messias prometido, o herdeiro do trono de Davi, o ungido de Deus. Esse é o advogado de Davi, esse é o Deus da justiça de Davi. Assim, Jesus realizou um sacrifício perfeito para perdoar os seus pecados. Por isso Davi diz sem medo algum, observe ainda no versículo 1, ele diz assim, na angústia me tens aliviado. Essa palavra angústia, ela tem um significado amplo. Dentro dos muitos significados para angústia, nós temos as duas palavrinhas que eu estou tratando, ansiedade e depressão. Então, na minha ansiedade, o Senhor me tem dado alívio. Na minha tristeza extrema, o Senhor me tem dado alívio. Mediante o quê? Mediante a misericórdia divina. Não porque Davi merece, mas porque Deus assim o quis dar. Quem alivia a depressão e a ansiedade de Davi é Deus. E eu quero chamar isso à sua atenção. Davi estava em guerra. Davi estava em um ambiente de guerra. E do que ele lembra que Deus o livrou? Ele fala dos seus adversários, observe, o Senhor me livrou dos meus adversários, me aliviou os adversários, é essa a mensagem de Davi. O que mais afligia Davi não eram os inimigos de fora, era o grande inimigo de dentro. E desse inimigo, Deus estava lhe aliviando, estava lhe ajudando, por graça e misericórdia. Por isso, quando a ansiedade ou a depressão invadir seus pensamentos, vá para Deus em oração, confie na misericórdia divina. Quando você confia na misericórdia divina, você não confia em si mesmo, você não confia que você merece. Mas você confia que Ele ouve, porque Ele resolveu amar você. Quando a ansiedade atacar com pensamentos pecaminosos, lembre do que Deus já fez por você.
Diga para a sua ansiedade: Ele me tem aliviado. Deus tem me aliviado. Deus tem me dado alívio. Mas não somente você vai responder com a misericórdia divina. Uma outra forma é também falar a respeito de como Deus cuida do seu povo. Aqui os adversários de Davi parecem muito perto dele. Quando Davi chama ó homens, ele está usando um termo aqui ele fala de forma desonrosa. Parece estranho, mas o modo como Davi diz aqui é como que chamando eles assim de filhos de seres humanos, homens totalmente humanos, pessoas comuns como outras quaisquer. Vocês não são melhores do que os outros. E então ele diz: até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Davi está questionando esses homens que o estão insultando insistentemente. Por isso Davi pergunta: até quando? Eu quero fazer uma analogia aqui. Lembre, Davi está falando com seus adversários. É uma poesia, tá? Mas eu quero fazer uma analogia com vocês. Eu gostaria de pensar sobre não os inimigos físicos, mas o seu maior inimigo imaginário, a sua própria mente. Eu não estou chamando Davi aqui de louco, mas é necessário que você compreenda que Davi está dialogando e os seus adversários não estão ouvindo. Então Davi está falando consigo mesmo. Embora Davi esteja aqui argumentando, questionando os seus adversários, estes homens não o estão ouvindo. Então ele fala consigo mesmo. É Davi falando com a sua própria mente. É como se a sua própria mente estivesse dizendo para Davi: você não ganhou foi nada. Isso que você chama de vitória não tem valor algum. Sabe o que você tem que buscar? Você tem que buscar as coisas boas dessa vida. É como se a mente de Davi estivesse dizendo assim: escutou o que o outro disse para você? Você percebeu o que ele falou? Você viu? Olha o que estão dizendo a seu respeito. Você viu você viu que a pessoa olhou torta para você? Você viu? O que será que o outro vai pensar se você fizer isso? E agora? Como é que você vai conseguir viver desse jeito? A mente de Davi insistentemente lhe falava sobre mentiras, lhe falava sobre coisas vãs, transformava suas vitórias em derrotas. Por isso ele questiona: até quando? Até quando a ansiedade estará incomodando, perturbando, fazendo uma guerra contra você? Até quando? Ainda que seus inimigos de fato tivessem dito isso, Davi estava dando ouvidos ao que os seus inimigos estavam dizendo. Isso estava entrando em seu coração, isso o incomodou. Por isso, ele começou a responder. Ele começou a enfrentar a ansiedade. E olha o que diz o versículo 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Olha a resposta de Davi aqui, meus irmãos. E é isso que você tem que resolver. Quando a sua ansiedade começar a fazer perguntas para você, te fizer acusações, te fizer pensar nos outros, você vai responder isso aqui para ela. Você vai dizer: até quando, ó minha mente perturbada? Você vai ficar me incomodando com essas perguntas inúteis? E responda para ela, diga para ela assim: o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor Deus cuida do seu povo. Pregue para você mesmo, diga para a sua alma. No Salmo de 42 e 43 ele diz: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te abates?
Você tem que fazer o mesmo, você tem que lutar contra você mesmo, lutar contra os seus maus pensamentos e dizer: o Senhor cuida do seu povo, Deus já separou você, isso Ele fez por amor. Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus Cristo, para perdoar os seus pecados e punir Jesus no seu lugar, para unir você com Deus. E assim, Deus ouve as suas orações. Quando a sua mente mentir para você, dizendo que Deus não te ouve, responda para ela: Deus me escolheu, Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Isso é algo no passado, isso é algo já realizado, não tem como mudar. Deus cuida de você. Por isso, você pode dizer com toda convicção: Deus me ouve o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Davi tinha toda convicção para enfrentar a sua ansiedade, para enfrentar as vozes malignas que o incomodavam. Meus irmãos, tem outra resposta para você dar para a sua ansiedade. E a outra resposta é que você deve confiar no Senhor. Imagine os inimigos de Davi, irados, perturbados, inquietos, como uma mente ansiosa, perturbada, trêmula, uma mente inquieta. Hoje, algumas pessoas com um pensamento acelerado pensam em um monte de coisas ao mesmo tempo. E quando vem esse turbilhão de pensamentos, a psicologia deu o nome de síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. Já ouviram isso? A pessoa às vezes treme. É algo terrível. Isso não é mentira não, isso acontece mesmo. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa está fingindo, não, é real, isso acontece de verdade. E olha a resposta de Davi para estes: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Se a situação está difícil, presta atenção, se a situação está difícil, você tem que se irar. Nós falamos disso aqui quando estávamos olhando para Provérbios capítulo 15, quando vimos que a ira não é pecado. Irar-se não é pecado. Pecado é o que você faz, é o que você pode fazer quando está irado. Quando você toma uma decisão precipitada. É quando você, sem pensar direito, toma decisões indevidas. Isso é pecado. Por isso ele está dizendo: a situação está difícil, pode se irar, mas não peque. Não peque. Ele diz mais: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Os seus sentimentos não legitimam as suas atitudes erradas. As pessoas falam assim: eu perdi o controle. Já escutou alguém dizendo isso? Você já disse isso? Eu quero te dizer que isso é impossível. Você não perde o controle. Você o faz deliberadamente. Você escolhe perder o controle e colocar a culpa no impulso, mas foi escolha sua. Eu não aguentei, pois poderia ter aguentado. Irai-vos e não pequeis. Ao invés disso, ao invés de se sacudir e agitar, converse com o seu coração. Sossegue, vai sossegar. É isso que ele diz aqui. A ideia de consultar no travesseiro o coração é justamente se aquietar. É ir para um local onde você possa pensar direito. Nós quando ficamos irados, não é incomum querermos resolver na hora. E de novo, em algumas situações eu entendo, como eu estou dizendo, e é raro isso acontecer, mas é necessário que tomemos uma atitude de imediato. Mas na grande maioria das vezes, para agir em sabedoria, recue.
Não haja de cabeça quente. Recue. Aguarde o momento certo. Agora não. Agora você está sem pensar direito. Por isso, converse com seu coração. Dialogue. Está vendo Davi aqui tentando trabalhar consigo mesmo? E se você errar? E se você não aguentar? E se de novo você agir por impulso? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Meus irmãos, esta é a grande graça do Senhor. Jesus Cristo perdoou os seus pecados. O melhor sacrifício de justiça já foi apresentado diante de Deus. E Ele perdoa todos os seus pecados. Você está agitado, você está ansioso. Aquiete-se e responda para a sua ansiedade: eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Não depende de você, não depende das suas atitudes. As coisas não vão ficar como você gostaria, mas com certeza ficarão do jeito que Deus quer. Então confia nele. Obedeça ao Senhor. A ideia de oferecer sacrifícios é não só a obediência, mas é também oferecer o seu melhor. Por isso a ideia de sacrifício de justiça. E confie no Senhor. Confie somente nele. Mais uma resposta para o seu coração ansioso. Versículo 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Tente imaginar alguém perguntando assim para você: mas o que é certo? Ou você mesmo, no seu íntimo, começando a perguntar isso: mas o que é certo mesmo? Mas será que isso é certo? Isso eu acho muito injusto. O outro tem ou não tem? É muito injusto. Eu não acho bom isso. E a gente quer ficar irado. Meus irmãos, eu quero pensar ainda. Se eu confio no Senhor, Ele está fazendo bem. Será que Deus sabe o que está fazendo? Porque não parece. Você não sabe a vida que eu tenho. Você não sabe os problemas que eu tenho passado. Parece que Deus não sabe o que é bom. Porque se Ele tem todo o poder e toda a sabedoria, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Parece que Deus não sabe o que está fazendo. Eu estou pobre, eu estou doente, eu estou aflito, eu estou triste, eu estou inquieto, eu estou nervoso. Como assim Deus está cuidando de mim? Como assim eu tenho que confiar no Senhor? Como assim? A resposta de Davi não é olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus. Ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui eu gostaria de explicar que Davi está citando uma oração pronta. Vocês conhecem uma oração pronta? Qual uma oração que vocês conhecem bem? A oração do Pai Nosso, a oração dominical, todo mundo que conhece bem. Tem uma oração pronta também, lá no livro de Números, no capítulo 6. Ela é chamada de oração sacerdotal ou bênção arônica. Esta oração estava decorada na mente do judeu, na mente do israelita, de modo que ele, ao fazer uma oração, não era incomum que ele usasse algumas expressões desta oração. E esta oração, ensinada por Deus, dizia justamente isso. Ela dizia exatamente que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então Davi chama aqui esta oração. Quem nos dará a conhecer o bem? Ele diz: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. O que isso quer dizer? Tenha misericórdia de nós. Ele está confiando no Senhor. Ele sabe que a bênção vem de Deus.
Mais ainda, ele diz no versículo 7, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho, ainda que eles estejam ricos, ainda que os outros estejam com saúde, ainda que os outros estejam passando por bênçãos, aparentes bênçãos, ainda que os outros pareçam satisfeitos, mais alegria o Senhor colocou no meu coração. Confie na alegria que vem do Senhor. Quando a ansiedade vier te incomodar, diga para ela: a alegria do Senhor é a minha força. O Senhor colocou mais alegria no meu coração do que na alegria deles, do que eles, quando têm fartura, porque ainda que eles tenham essas bênçãos, elas são passageiras. A bênção que eu tenho é eterna. Ainda que se eu olhar para os meus sentimentos, se eu focar nos meus pensamentos, se eu olhar para as circunstâncias ao meu redor, a ansiedade vai tomar conta de mim. Mas se eu olhar para aquilo que é eterno, se eu olhar para aquele que é imutável, se eu olhar para Deus que cuida de mim o tempo todo, aquele que morreu, aquele que enviou Jesus para perdão dos meus pecados, para a transformação da minha vida, então eu posso encontrar alegria verdadeira. Meus irmãos, parem de procurar pelo bem nas coisas terrenas. Procure pelo bem na alegria verdadeira. Somente o dono da alegria pode trazer alegria verdadeira. A alegria não vem das coisas porque as coisas mudam. A alegria não vem das circunstâncias porque as circunstâncias mudam. Mas a alegria é um fruto do Espírito. E Jesus disse assim: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Se você tem Jesus, então você não precisa de mais nada. Sem Ele, você não pode fazer nada. Com Ele, você consegue fazer o que agrada a Deus. Esta é a verdadeira fonte de alegria. Encontrar prazer na obediência a Deus. Responda à sua ansiedade com a alegria do Senhor. E por fim, eu quero aqui revisitar esse mesmo diálogo entre Davi e ele mesmo, fazendo algumas, inclusive, aplicações. Como é que eu sei que Deus ouve a minha oração? Como é que você vai responder? Porque Ele perdoou os meus pecados e agora me defende do mal. Mas eu fiz tanta coisa errada, Deus não vai me ouvir. Pare de dar ouvidos a mentiras. Deus cuida do seu povo. Se Ele me escolheu, Jesus perdoou os meus pecados e então Deus me ouve. Mas a situação está tão difícil, eu não consigo ter paz. Se agitar em uma situação, ficar nervoso em alguma situação, é normal. Mas não deixe que isso domine, não deixe os seus sentimentos dominarem sobre você. Obedeça a Deus e confie nele. E se você errar, Jesus tem um sacrifício, Ele ofereceu um sacrifício perfeito para perdoar seus pecados e te ajudar a recomeçar novamente. Mas eu não estou bem, eu estou sofrendo demais, eu estou com problemas que crescem e se abundam ao meu redor. Você não tem que se guiar por sentimentos, você não tem que se guiar por circunstâncias, guie-se por Cristo. Enquanto você procurar alegria neste mundo, você vai se frustrar. Mas Jesus é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele sim tem poder para te dar alegria para sempre. Mas eu não consigo dormir direito, eu só fico pensando nesse monte de coisa. A resposta final de Davi, para que você enfrente a sua ansiedade ou a sua depressão, é: eu consigo dormir. Porque somente Deus me traz segurança. Eu sou incapaz, os meus planos e estratégias, os meus pensamentos e a minha ansiedade, nada disso é capaz de me trazer paz. Mas só o Senhor consegue me trazer segurança. Não sou eu que repouso, observe o que ele diz: em paz me deito e logo pego no sono.
Observe que parece atitudes minhas. Eu me deito, eu pego no sono, mas ele explica por quê. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É Deus quem me faz repousar. Eu posso até deitar, e o sono só vem, porque Ele me faz repousar em seguro. Ele me faz, Ele me coloca para dormir. Essa é a ideia. Está aqui um bom versículo para você falar para a sua ansiedade, para a sua insônia. Em paz me deito, e logo pego no sono. Gostaria de, diante disso, trazer algumas rápidas aplicações aos irmãos. A primeira delas é: clame por misericórdia. Está ansioso? Clame por misericórdia. Não acredite que clamar vai resolver seu problema. Acredite que Deus vai resolver seu problema. Nós não sabemos orar como devemos. Nós oramos porque Ele manda a gente orar. Mas confie nele. Ele sabe o que está fazendo. Confie no Senhor. Ainda, lembre-se da adoção. O texto diz aqui, Deus distingue para si o piedoso. A ideia é: Deus trata o seu povo de um modo diferente. Você é filho de Deus? Se você acredita que Jesus morreu numa cruz para perdoar seus pecados, então você recebeu o poder de ser chamado filho de Deus. Então, é uma bênção da adoção, é uma bênção da justificação. Lembre-se disso. Quando a ansiedade bater em seu coração, diga para ela: eu sou filho de Deus. Ainda, controle a sua alma inquieta. Aqui ele diz: sossegai, saia do ambiente de turbilhão. Presta atenção, na hora da crise, presta atenção, escuta bem, você está lá em crise, saia do meio do turbilhão. Está acontecendo aquele monte, se afasta. Um recado médico: respire. Por isso que ele diz: sossegai, é respirar. Para de prestar atenção nos seus pensamentos e pensa, por exemplo, na sua respiração. Já muda tanta coisa que você não faz ideia. É assim que se controla uma mente inquieta. Ainda mais, busque o bem na face de Deus. Pare de procurar as coisas desse mundo. A sua ansiedade é porque seu olhar está nos tesouros dessa terra. Olhe para Deus. Eu ainda queria te dizer que somente Jesus traz paz e alegria. Jesus promete paz e alegria, por isso você pode confiar nele. E ainda, é por isso que são bênçãos que ele nos dá. E ainda, descanse na segurança que somente ele te dá. A ansiedade tenta fazer você resolver tudo antes de dormir. Deus te faz dormir e ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Você já percebeu isso? Que Deus te obriga a dormir? Você já percebeu que nós, seres humanos, precisamos dormir? Tem peixe que não pode dormir, tá? Alguns peixes aí, eles entram no estado de letargia, mas outros nem isso. Você não, Deus fez você dormir, para você confiar nele. Para mostrar que não adianta toda a sua ansiedade e inquietação. Você pode confiar nele. Eu quero te dizer ainda, olha para o Salmo 1, ele vai dizer assim, a respeito da prosperidade, né? Ele fala: aquele que é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido, ele é próspero. Qual que é a prosperidade deste homem do Salmo 1? É estar com Deus, não é a riqueza que esse mundo oferece. Por isso, você pode ter certeza, não se trata da abundância de cereais e vinho, trata-se do relacionamento com Deus. Ainda, no Salmo 2, ele diz assim, que as pessoas querem se afastar, eles falam assim: vamos nos livrar das ordens divinas. Mas eu quero te dizer que obedecer à Bíblia não é um fardo, mas é a verdadeira alegria. Eles veem a Bíblia como um fardo, como uma prisão, porque não se relacionam com Cristo Jesus. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para abençoar o seu povo, para lutar contra a sua mente descontrolada. Presta atenção, escuta aqui, a situação não está boa, a situação está ruim, vou citar
Atos capítulo 4. Lá em Atos 4, o povo diz assim, a igreja se reúne para orar. E eles citam o Salmo 2, dizendo assim, Senhor, as nações se levantaram contra o teu povo e contra o teu ungido. Eles estão orando, dizendo, eles estão irados, porque as pessoas estão atacando a igreja do Senhor. Eles recorrem aos salmos, em busca de proteção. Mas observe, eles recorrem ao Senhor, eles não tomam atitudes com as próprias mãos. Após a sua oração, confiando no Senhor, sabe o que eles fazem? Eles vão evangelizar. Não é fazer justiça com as próprias mãos, é confiar na ira do Filho, não na sua ira. Ainda, confie em Deus com oração. Lá no Salmo de número 3, nós vimos Davi orando a Deus, clamando ao Senhor, pedindo por proteção. E eu quero te dizer justamente isso, Jesus é o Rei que protege você de seus inimigos. As verdades de Jesus Cristo conseguem inclusive livrar você das ansiedades e da depressão. Enquanto lá no verso 2 do Salmo 3, ele diz assim, não há em Deus salvação para ele, como que uma acusação, uma mentira. São numerosos os meus maus pensamentos. Aqui no Salmo 4, nós encontramos justamente Jesus Cristo, aquele que guarda você, aquele que te trata de um jeito diferente, ele te trata como filho e te dá verdades para lutar contra a ansiedade. Então eu quero dizer para você, você consegue lutar contra a ansiedade, viu? Você consegue. É uma luta difícil. Leia novamente o versículo 2. Até quando? Até quando? A ansiedade vai te perturbar, meu irmão. É triste isso. Mas deixa eu te falar. Presta atenção, você vai responder muito rápido. Eu dei aqui 5 respostas para a ansiedade. Você vai responder muito rápido. Não fica conversando com essa ansiedade, não. Não fique conversando com os seus maus sentimentos. Faz isso não. Não fique dando ouvidos para os seus maus pensamentos, para os seus maus sentimentos. Responda rápido. Responda rápido e vá para as Escrituras. Abra as Escrituras, leia, pense, ocupe o seu pensamento com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e virtuoso. Ore com a Bíblia aberta para lutar contra a sua ansiedade. Ore com a Bíblia aberta. Eu quero encerrar aqui falando do seu celular. E eu nem vou falar que ele é fonte de ansiedade, não, quero usar um outro aspecto. Você já deve ter se deparado com o seu celular travado. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de você tentar mexer e ele parece que ele não responde nada que você manda? Chegou um monte de mensagem, tem um monte de aplicativos abertos, a bateria está esgotando, você está tentando fazer e ele não te obedece. Já aconteceu com você? Já? Deixa eu te dar uma dica. Eu não sou técnico de celular, mas é uma dica simples. Você vai colocar no modo avião. Já ouviu falar desse modo avião? Você desliga tudo que ele está fazendo, só com o modo avião. Ele se acalma. Ele fica mais lento, mas ele vai resolver as coisas. Aí pronto, colocou no modo avião, você pode voltar, fechar alguns aplicativos, observar algumas coisas, seu celular vai voltando a funcionar. Sabe, ser multitarefa pode travar você. Tentar resolver tudo de uma só vez pode travar você. Esse mundo exige um monte de responsabilidades para você. Sabe qual é a resposta de Deus para você? Coloque sua alma no modo avião. Observe novamente o versículo 4. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Acalme-se. Confie no Senhor. Ele é o bom pastor que está contigo o tempo todo. Coloque sua alma
no modo avião. Sossegue a sua alma no Senhor. Como uma criança desmamada consegue descansar no colo de sua mãe, confie no seu Senhor.